Boa noite, pessoal. Vamos iniciar nossa série hoje. A série que a gente vai iniciar se chama Destravando o Emagrecimento, né? Então, nós vamos abordar vários assuntos aí, né, que podem estar atrapalhando no seu emagrecimento. São assuntos bem, né, tratados na internet, são assuntos comuns, tá? Mas que pode gerar dúvidas, né, na maioria das vezes. Então, nós vamos fazer essa série aí, né, 1, 2 lives por semana, sempre com assuntos diferentes, tanto da parte nutricional quanto da parte física, tá? Com o educador também, o Gustavo. Então, fiquem sempre ligados que a gente vai estar divulgando os horários, tá? E os dias certinho das lives, tanto no Instagram meu, ou do Gustavo, ou também no da GoFit, tá bom? Hoje, o assunto principal, né? Nosso assunto hoje é carboidrato. Né? Carboidrato, vilão ou mocinho? Me conta aí. Você acha que é vilão, mocinho? O pessoal ainda tá entrando, mas eu vou, né, já vou estar iniciando já, né, o andamento para não enrolar muito, tá? Bom, quem tá entrando aí já sabe que hoje o episódio é carboidrato. E aí, me responde aí quem já entrou. Carboidrato é vilão, é mocinho? Vocês têm medo de comer carboidrato, medo de comer arroz, medo de comer pão, medo de comer macarrão? Como é que é aí na vida de vocês? Vocês me pegarem vendo aí, olhando pro lado, tô olhando os comentários aqui, tá? Pelo celular. Ah lá, Taiane falou que é mocinho. Na maioria das vezes ele é mocinho de verdade, né? Bom, então vou iniciar, né? Já temos aí 4 minutos, né? Então, o pessoal vai entrando aí. Se tiver algumas dúvidas, também pode deixar aí, tá? Nos comentários que eu vou respondendo, tá? Se eu demorar às vezes um pouquinho, é porque tem esse atraso aí um pouquinho entre uma internet e outra, mas dá pra gente, né, ir respondendo aí ao final também. Primeiramente, o que é carboidrato, gente? O carboidrato é a nossa principal fonte de energia, tá? Quando eu falo energia, né, eu falo glicose, né? A glicose é a principal energia de todas as nossas células do corpo, tá? As células também utilizam outros tipos de forma, né, de energia, derivados de outros macronutrientes que a gente fala, né? Os macronutrientes são carboidrato, proteína, lipídio. Então, todos eles vão ser metabolizados no nosso organismo e vão gerar também glicose ou então outros, né, metabólitos. Mas a glicose é o principal, tá? A nossa principal fonte de energia. E esses carboidratos, eles são praticamente todos de origem vegetal, tá? Alimentos vegetais. Os alimentos de origem animal também possuem, mas muito pouquinho. Tá? Então, proteínas, por exemplo, né, são as carnes, possuem baixo, né, teor de carboidratos e maior teor de proteína. Lipídios, praticamente zero mesmo carboidrato, tá? Então, assim, os alimentos, né, mais comuns que a gente encontra em carboidratos são os alimentos de origem vegetal, certo? E esses carboidratos, a gente divide em duas, tá? Em duas formas, tá? São 2 tipos. Primeiro, o carboidrato simples. Segundo, o carboidrato complexo, tá? Carboidrato simples. O que é, Tati, carboidrato simples? Carboidratos simples são aqueles que têm uma estrutura molecular mais simples. É fácil de metabolizar, facilmente quebrado. Com isso, a gente tem uma alta absorção, né? Uma absorção mais rápida, né, desse carboidrato. Eleva mais, né, o seu índice glicêmico, que a gente fala, né? A sua glicemia, tá? Então, com isso, a gente tem uma fonte de energia mais rápida, tá? Quais são esses carboidratos simples, né? Exemplo, pão, né, o pão de farinha branca, o arroz branco, né, os doces, qualquer tipo de doce, açúcar, refrigerante, todos esses aí são fontes de carboidratos simples, tá? Carboidratos que vão elevar rapidinho aí sua glicose, né, alta absorção. Frutas, também tem frutas de alto índice glicêmico, são as frutas que têm menos gordura, menos fibras, então tem mais glicose, então vai subir mais a sua glicose também, tá? Da mesma forma que a sua glicose também sobe com mais facilidade, né, de forma mais rápida, ela também cai de forma mais rápida quando a gente consome também esses alimentos aí, esses carboidratos simples, tá? Os carboidratos complexos. Quais são os carboidratos complexos? Né? O que é? Carboidratos complexos são aqueles que são ricos em fibras, tá? Também são considerados os amidos, tá? Amidos e fibras. E por que é complexo? Porque eles são mais saudáveis, eles têm uma absorção um pouco mais lenta,
tá? Então, com isso, ele vai elevar a sua glicemia de forma mais lenta e também vai começar a cair de forma mais lenta. Então, você tem essa utilização aí também por um prazo maior, tá? Exemplo aí dos carboidratos complexos, tá? Arroz integral, pães integrais, né? As farinhas integrais, aveia, tá? Batata doce, mandioca, são todos carboidratos que são considerados carboidratos complexos, tá? Tem gente que confunde muito isso, que não sabe o que é carboidrato, que acaba confundindo de verdade, né? Ninguém nasce sabendo, né? Mas a gente sempre procura, né, investigar e saber lidar melhor com isso antes de qualquer exclusão, antes de qualquer dieta, né, feita por conta própria, que é o que eu mais vejo na minha prática clínica, né? Então, assim, eu quero contar para vocês uma história de uma paciente, não tem muito tempo não, tem pouco tempo, tá? Dentro dessa prática clínica minha. O que aconteceu? Ela me procurou, né, para emagrecimento. O objetivo principal dela era emagrecimento. E quando ela chegou para mim, ela já havia feito outras dietas, já havia feito acompanhamento também com outros profissionais, né, nutricionistas, mas quando ela veio para mim, já tinha um tempo que ela estava tentando fazer sozinha, e ela tinha cortado tudo, cortou pão, cortou arroz, né, já tinha cortado todos os carboidratos, e mesmo assim ela estava com dificuldade de perder peso. Então, né, na consulta, eu sempre faço um questionário bem longuinho para saber melhor como que é a rotina do meu paciente, para saber mais sobre os gostos certinho, e faço um recordatório de 24 horas, né, para traçar um plano mais de acordo com esse perfil. E nesse recordatório de 24 horas, ela me relatou o que ela havia comido, né, no dia anterior e o que ela também tinha costume de comer, né, eu falo que são os hábitos alimentares. E ela comia fruta o dia inteiro. Então, assim, ela não comia pão de manhã, mas ela comia fruta. Aí chegava no meio da manhã, tava com fome, comia fruta. No almoço, não comia nenhum carboidrato, não comia arroz, batata, não comia nada. Comia depois fruta depois da refeição, né, como sobremesa. Chegava de tarde, tinha fome, comia fruta. E às vezes era muita quantidade, ia fazer uma salada de fruta, então botava mais de uma porção de fruta, né? Uma banana, uma maçã, né, um pedaço de mamão, uma laranja. Então eram várias porções de fruta o dia todo. Enfim, ela comia carboidrato o dia inteiro. E ela chegou para mim relatando que ela havia cortado o carboidrato e não conseguia emagrecer. Mas por quê? Ela não levava em consideração que as frutas são carboidratos, né? Eu sempre falo também para os pacientes que o carboidrato da fruta é óbvio que comparado ao carboidrato do pão branco, ele é muito melhor, né? Ele é rico em fibras, ele é rico em vitaminas e minerais, a fruta, né? E o pão não. Né? Mas é carboidrato de qualquer forma. E se você tem um objetivo, principalmente de emagrecimento, você precisa modular, né, tanto quantidade quanto qualidade desse carboidrato, né? Você consegue emagrecer comendo carboidrato? É óbvio que você consegue. Até deve, né? No decorrer da live eu vou estar falando isso para vocês. Mas tem tudo uma quantidade, né? Um equilíbrio. Então, além dela estar fazendo dessa forma, outra coisa que é muito interessante na questão dela é que ela era diabética. E por ela ser diabética, a glicose dela não controlava também de jeito nenhum. Era a bendita da fruta, tadinha. Mas é porque ela faltava, né, essa informação, ela não tinha essa informação de que a fruta poderia estar causando isso aí, tanto a questão do emagrecimento quanto a alta da glicose, né, do diabetes. Então, a falta de informação correta acaba, né, prejudicando muito essas questões. Eu falo que a internet, ela é muito boa, mas até algum ponto, né, você tem que seguir profissionais que realmente passam informações corretas, né, que saibam te orientar, te guiar certinho, né. Outra coisa também importante, que às vezes as pessoas confundem, quando eu falo de batata doce, mandioca, mandioquinha salsa, inhame. Tem pacientes meus que consideram como legumes e não são legumes, tá, gente? Batata doce, inhame, esses que o pessoal fala de baixo da terra, né? São carboidratos, não são legumes, tá? Mas o de baixo da terra, por exemplo, beterraba, cenoura, são legumes, tá? Eles têm sim uma quantidade de carboidrato na sua composição, mas não são carboidratos,
tá? São legumes. Então, essas questõezinhas, assim, também acabam prejudicando, né, a questão de emagrecimento quando a pessoa não tem esse conhecimento, né, de que é carboidrato, que realmente não é, porque às vezes acaba exagerando, quando às vezes eu coloco na dieta lá, legumes à vontade, aí a pessoa come batata à vontade, purê de batata à vontade, aí acaba que complica, né, a questão aí do objetivo, se ele for principalmente o emagrecimento ou controle glicêmico, né, controle da glicose, tá? Outra coisa também que eu acho muito importante a gente falar do carboidrato é que, além dele ser a principal fonte de energia para nós, né, para o nosso corpo, ele também é a principal fonte para o cérebro, tá? O cérebro, ele até aceita, em certo ponto, um outro, que eu falo, outro combustível, né, de energia, que são os corpos cetônicos, que são os derivados aí da queima e metabolismo da gordura, tá? Mas tem um certo nível aí, tá? Porque começa a ser tóxico esse corpo cetônico para o cérebro. Então, a principal fonte de energia para o cérebro é a glicose. É outra, né, coisa importante aí da questão do carboidrato. Outra coisa muito importante também do carboidrato, fonte de energia para treinar, tá? Se você não consome o carboidrato na quantidade certa, você acaba ficando mais fraco, mais debilitado e não consegue performar na academia, né? Não só na academia, mas em qualquer outra atividade que você executa, tá? Tenho também pacientes, né, que fazem, por exemplo, CrossFit, que é um exercício de alta intensidade, né? Então, ele é um exercício, às vezes você faz movimentos curtos, porém com alta intensidade. Se não consome a quantidade, né, adequada do carboidrato, não consegue melhorar a performance também na atividade. Se você não consegue performar, você não queima também calorias. Então, consequentemente, você não emagrece. Então, é outra fonte aí, outra questão muito importante, tá? Do carboidrato. Vamos ver se tem perguntinhas aqui que eu tô falando e não tô vendo as perguntinhas. Boa noite, pessoal que tá entrando aí, que chegou aí um pouquinho atrasado. Episódio de hoje, carboidrato, hein? Vilão ou mocinho? Podem deixar aí nos comentários aí o que vocês acham do carboidrato, tá? Pode falar aí o que vocês acham. Bom, outra coisa muito importante aí do carboidrato, Tati, além da performance também, eu falo muito de compulsão, tá? A compulsão, ela pode vir por dois motivos, ou porque você tira algo, né, no caso, o carboidrato que você gosta muito, né? Ah, eu gosto muito de pão. Tiro o pão, não como pão mais. Aí quando você resolve comer o pão, acaba exagerando na quantidade, porque faz muito tempo que não comeu, né? Ou também pela questão da fome, né? Você tira o carboidrato, tira a sua principal fonte de energia, e o que vai acontecer? Essa fome vai vir depois. E aí você acaba tendo compulsão, porque come mais. Alguém aí já teve a experiência de passar um dia aí muito corrido, não conseguir comer de forma adequada, né? Na parte da tarde, na parte da manhã, e aí chega em casa depois do trabalho, tá com uma fome enorme, que parece que quer comer a vida e mesmo assim parece que ainda continua com fome? Isso já aconteceu comigo também, gente. Às vezes eu emendo um paciente no outro, e a hora que eu chego à noite em casa, eu vou jantar, parece que a janta não me saciou. Eu quero comer mais. Isso aí é justamente pela privação, né, de energia durante o dia, né? A falta dessa energia, a falta desse carboidrato na maioria das vezes. Então é muito importante isso aí, tá? Modular esse carboidrato para não gerar também compulsão alimentar. Ah lá, ó, tem gente falando, mocinho e vilão ao mesmo tempo, com certeza. Ó, a Heloísa perguntando se carboidrato à noite engorda. Heloísa, depende da quantidade, qual carboidrato que você vai comer, tá? Se o seu objetivo é emagrecimento, tem que tomar cuidado com a quantidade do carboidrato, porque se exagerar na quantidade à noite, ele vai engordar sim, tá? E se você também optar por um carboidrato complexo, ele pode te ajudar, porque o carboidrato complexo, ele tem mais fibras. Tendo mais fibras, ele dá mais o quê? Saciedade, que é outro ponto positivo que eu falo aí do carboidrato. Saciedade, tá? Quando a gente fala de saciedade, a gente fala principalmente das fibras, carboidrato complexo, tá? Então, isso ajuda bastante aí a diminuir fome, né? E a questão da compulsão também. Se você não tem fome, você não tem, né, vontade de sair comendo tudo, não é verdade? Deixa eu ver mais comentários aí. Ah lá, a Tayane falou que à noite quer comer a casa. Gente, isso acontece. Ficar sem comer durante o dia, privar teu corpo de energia, principalmente do carboidrato, que é a principal fonte de energia rápida, dá uma fome de louco. Muito mesmo.
tô conseguindo ver aqui os comentários, tá um pouquinho lerdo, mas tá dando. Bom, e se eu não comer esse carboidrato, além de tudo isso aí, tá? Uma coisa muito importante, perda de massa muscular, né? Além de não conseguir performar, tá, na academia, a gente pode também perder massa muscular, tá? Então, assim, o emagrecimento se dá pelo déficit calórico. Então, você vai ingerir menos, teoricamente gastar mais, certo? Mas esse ingerir menos, se você ingerir muito menos do que você gasta, você começa a metabolizar outras fontes aí de energia, né? Que no caso vai ser a proteína, né? Então você vai começar a perder massa muscular. Então por isso que é muito importante adequar essa quantidade também de carboidrato, tá certo? Outra coisa também, além da questão da compulsão, irritabilidade. Quem priva muito o corpo de carboidrato fica muito irritado. Quem tem fome aí exagerada sabe que a fome é sinônimo de irritação, né? Eu sou uma dessas. Se eu tô com fome, sai de perto, deixa eu comer primeiro. Deixa eu me resolver para depois a gente tratar, né, de alguma outra coisa, porque, né, a fome dá irritabilidade, então é outra coisa aí negativa, né, dessa privação do carboidrato, né, sai descontando a raiva em todo mundo. Igual o pessoal que fala, eu vou fazer dieta, faz jejum, corta carboidrato, fica irritado, desconta a raiva da dieta em todo mundo, né, isso não pode. Queda de desempenho, né, outra coisa que eu falei. Ah lá, deixa eu ver aqui, ó. Treino de manhã é melhor comer carboidrato? Opa, caiu meu celular. É melhor comer carboidrato de manhã ou antes do treino? Treino de manhã é melhor comer o carboidrato à noite ou de manhã antes do treino? Vai depender muito do tipo de treino que você vai fazer e de como que seu organismo reage também, tá? Eu gosto muito de passar um carboidrato na noite anterior quando são treinos mais longos no outro dia. Por exemplo, pedal, né? Vai fazer um pedal mais longo. Eu gosto, né, de deixar um jantar bem equilibrado, principalmente com carboidrato complexo, né? Rico em fibra também, para ajudar aí a ter uma reserva aí que eu falo de glicose para outro dia, tá? Mas também é fundamental comer um pouquinho de carboidrato. Tem pessoas que performam bem em jejum, tá? Já vi estudos aí também mostrando aí atletas de alta performance, corredores, por exemplo, que fazem corrida sem nada, jejum, e corridas assim, longas, tá? De muitos quilômetros. Então, assim, tudo depende, tá? Depende do organismo, depende da atividade física, né? Mas assim, para atividade nossa, comum, do dia a dia, né? Um crossfit, musculação, eu gosto bastante de colocar, né, à noite para quem malha de manhã, né? Gosto de deixar assim uma quantidade boa de carboidrato complexo e principalmente antes do treino, né, uns 40 minutos antes, 30 minutos antes, uma fonte de carboidrato sim, tá? Para ter uma energia para conseguir melhorar a performance aí no treino, tá bom? Deixa eu ler mais algum comentário aqui. Aí, ó, a Thaís também falou que o maior problema dela é falta de tempo, né? Que às vezes come tudo errado pela falta de tempo. Thaís, planejamento e organização, tá? São duas coisas fundamentais. Eu pego no pé dos meus pacientes. A rotina é muito corrida, ainda mais eu sei que você tem filho pequeno, né? Igual eu. Então, se não se planejar, não se organizar, fica refém da praticidade. E a praticidade nem sempre é tão saudável, tá? Não é tão legal. Então, depende muito disso aí, tá bom? Exemplos práticos aí. Eu vou colocar já esses exemplos, tá, Thaís? Bom, quando a gente fala também dessa questão individual, né, a gente fala muito da questão profissional, né? Normalmente você vai saber essa questão, né, individual de cada um procurando o profissional adequado. Esse é o principal ponto, tá? Então, assim, a individualidade, de acordo com, né, treinos e tudo mais, a rotina é o principal. E com essa individualidade, né, a gente leva em consideração, e quando a gente vai calcular, né, os carboidratos, uma faixa aí de 45% a 65% do valor calórico total, tá? Todo mundo tem uma taxa metabólica basal, que é a taxa que a gente, né, tem aí para viver, né? É o gasto calórico que a gente fala basal, né? Para respirar, enquanto você está dormindo, você está gastando energia, teus órgãos estão funcionando, seu coração está batendo. Então, a gente tem um gasto basal, certo? Em cima dessa taxa basal, a gente tem aí, para fazer esses cálculos, outras taxas, como a taxa de atividade física, a taxa da atividade diária e tudo mais. E aí a gente vai chegar num valor calórico total individualizado para cada um, certo?
certo? Desse valor individual aí total de calorias é que a gente vai calcular esse carboidrato, entre 45% a 65%, tá? Desse valor total. Então, a gente vai calcular mais ou menos isso aí. Quer emagrecer? Precisa cortar o carboidrato? Não, total não, mas a gente precisa melhorar a quantidade e qualidade, tá? Vou dar um exemplo bem prático para vocês, assim, ó. Eu falo que dá preferência sempre por carboidrato complexo e fracionar durante o dia, tá? Então vamos lá. Acordou, café da manhã. Qual fonte de carboidrato você poderia estar usando, né? Tô respondendo a Thaís aí, mas para todo mundo, tá? Pode ser um pãozinho integral. Pode ser, às vezes, uma tapioca, que você pode estar colocando essa tapioca com uma semente de chia para fazer ela junto, tá? A tapioca é farinha branca, viu, gente? Tem gente que acha que a tapioca, ai, meu Deus, ela é ótima, vou trocar pelo pão. É farinha branca, tá? E cuidado com a quantidade de tapioca. O cuscuz tem mais fibra que a tapioca, tá? Então, assim, um pãozinho integral, aí você pode, junto com esse pãozinho integral no café da manhã, um ovo ou um queijo e consome uma fruta, tá? Aí, no meio da manhã, vai fazer um lanchinho? Pode ser uma fruta como fonte de carboidrato e equilibra aí colocando uma fibra, né? Uma aveia, que também é uma fonte de carboidrato complexo, ou pode colocar uma semente de chia, ou oleaginosas, que eu acho muito também interessante, que as oleaginosas têm vitaminas, têm minerais, têm gorduras boas, tá? Então, esse para o lanche da manhã. Pro almoço, fonte de carboidrato. Arroz, batata doce, inhame, tá? Mandioquinha, salsa. São carboidratos legais aí para estar colocando na hora do almoço. Feijão, gente, feijão, eu lembro direitinho, como se fosse ontem. Na faculdade, e eu formei há 12 anos, né? 13 agora vai fazer, 13 anos atrás. Mentira, gente, 14 vai fazer, eu formei em 2012, nós estamos em 2026. Há 14 anos atrás, o feijão na faculdade foi me descrito, foi me ensinado que era proteína, tá? O feijão é uma ótima fonte de proteína, porém ele tem uma quantidade maior de carboidrato. Então, o feijão também é considerado carboidrato, tá? Mas uma fonte excelente de fibra, de proteína, de ferro, tá? Então, assim, nunca tire também o feijão não, tá? Sempre modular a quantidade. Então, arroz, feijão, coloca aí uma carne, uma proteína mais magra, né? Salada, gente, capricha na salada de folhas, principalmente salada de folha, fornece bastante fibras, tá? Controla o índice glicêmico, né? Que é quanto essa insulina sua, essa glicose sua vai subir, né? Então, bastante folhas. Pode colocar legumes, tá? Eu falo que legumes à vontade, gente, porque assim, legume tem caloria, claro, também tem carboidrato, igual eu falei, beterraba tem carboidrato, cenoura tem carboidrato, mas são carboidratos também bons, tá? São carboidratos que também vêm ricos aí de fibras, vitaminas, minerais, tá? Então pode comer legumes sim, sem problema. Ah, e lanche da tarde, pode fazer praticamente como o da manhã, coloca uma fonte de carboidrato, uma torrada integral, um pãozinho integral, né? Pode ser o pão francês branco, não tem problema, desde que você equilibre esse lanche com outra fonte de fibra, já vai ajudar bastante, né, esse índice glicêmico. Então, faz um lanche natural, coloca um franguinho desfiado, coloca às vezes um requeijão também, light, para quem tem problema com lactose, zero lactose, coloca uma fonte de fibra, né, uma cenourinha ralada, coloca alface, tomate, então equilibra esse lanchinho. Então, esse pãozinho branco não vai te trazer tanto malefício, tá? No jantar, praticamente um almoço, ou você pode também fazer esses tipos de lanche no jantar, né? Colocar um pãozinho, né? Mesmo um hambúrguer feito em casa, um hambúrguer de carne moída magrinha, né? Colocar um alface, né? Às vezes um queijinho também. Gente, mussarela, não tem problema usar, só não use sempre, porque a mussarela é muito gorda, então depende muito do objetivo de cada um, né? Eu gosto muito de falar do queijo branco. O queijo branco, ele é mais leve, né? Tem menos gordura. Então, assim, dá para você equilibrar aí seu dia a dia, sempre usando o seu carboidrato, né, de forma simples e equilibrando mesmo com fibras de fruta, fibra de salada, fibras à parte, né, chia, linhaça, aveia. Gente, o psyllium é uma excelente fibra. Ele foi considerado até o Ozempic de pobre. Eu vi muito essa analogia que fala, né, na internet, falando do psyllium, que é o Ozempic de pobre, e assim, muito rico, gente. Ele realmente dá muita saciedade, é uma fibra excelente aí para ajudar, né, no emagrecimento, para quem tem muita fome, né, quem tem muito apetite, o psyllium ajuda demais, tá? Então lembrem sempre disso, tá? Prefiram carboidratos complexos e fracione durante o dia, não coma muito tudo de uma vez, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Bom, por enquanto ainda não tem, não. E eu separei 2 estudos aqui, gente, para falar com vocês quanto a essa questão do carboidrato, tá? Para provar que realmente não tô falando asneira.
Ó, vou pegar aqui para ler para vocês. O primeiro artigo que eu vi, um artigo da revista, foi uma revisão bibliográfica, tá? Então, para quem não sabe, revisão bibliográfica, eles pegam um estudo de vários outros estudos, né? Então, fazem uma revisão de tudo que tá ali. Então, assim, eu gosto muito desses tipos de artigo, porque você consegue ter um geralzão de vários outros artigos, né? Então, é a mesma coisa se você estivesse lendo 10 em um, né? Ou até mais, inclusive. Então, a revisão bibliográfica da Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento, tá? Foi publicado no ano de 2022, então é bem recente esse artigo. Nele, foi descrito lá que as dietas restritas, né, em carboidrato eram estratégias úteis, porém não foram tão eficazes quanto relacionadas ao controle e combate da obesidade e do sobrepeso. Ou seja, tirar carboidrato é útil sim, porém em algumas situações. Exemplo, diabetes, tá? Quem tem um problema com diabetes, quem tem problema com resistência insulínica, aí sim o carboidrato, né, com a estratégia de retirada desse carboidrato ou diminuição, né, mais restrita, foi sim eficaz, mas a gente subestima, né? Acha que vai ajudar no combate da obesidade, mas não, demonstrou que não teve, né, muita relação, não. Outra coisa, baixa adesão, tá? Quem tira muito carboidrato, ainda mais por muito tempo, tem baixa adesão à dieta. Não consegue permanecer por muito tempo. Isso é fato, né? Ainda mais que eu falo que é a nossa base alimentar, né? A gente tem aqui como costume, como cultura brasileira, arroz com feijão, pão, né? Um bolinho. Então, infelizmente, isso aí não sai da nossa cultura, né? Então, assim, é baixa adesão. Não consegue manter por muito tempo, né? Sem o carboidrato. Outra coisa que mostrou nesse artigo científico também, relaciona muito a possíveis compulsões alimentares, né? Isso que eu já falei também anteriormente, compulsão alimentar por causa de restrição excessiva, tá? Outro estudo aqui que eu separei também, estudo foi feito aqui por Petrisco e os colaboradores dele em 2020, tá? Bem recente. Esse aqui foi uma meta-análise, né? Foi um estudo, né, que eles fizeram uma comparação, fizeram uma análise e uma comparação, tá? A gente fala que é um estudo cruzado. Foram 3 grupos, tá? Homens e mulheres que fizeram esse estudo aqui. 3 grupos, né? Um grupo recebeu uma dieta pobre em carboidrato, porém rica em alimentos vegetais. Outro recebeu uma dieta pobre também em carboidrato e rico em alimentos de origem animal. E o terceiro grupo, uma dieta rica em carboidrato. Resultado final: não houve diferença em relação à perda de peso e de gordura corporal, tá? Essas dietas aqui, eles foram submetidos por 4 semanas, gente. 4 semanas, não teve diferença entre o grupo que tirou, né, o carboidrato, que foi baixa, né, pobre em carboidrato, e a que era rica. Tá? Então, não teve essa diferença de percentual de gordura, muito menos de peso. Outra coisa também que foi observado nesse estudo aí de comparação também nesses grupos, maior perda de massa muscular no grupo que teve baixa ingestão de carboidrato. Então, assim, gente, carboidrato não é vilão, tá? Carboidrato é aliado. Gente, eu falo que é o principal, tá? É a base da nossa alimentação. Tudo isso, depois a proteína, os lipídios, a gente tem que fazer de acordo com isso, tá? Quer emagrecer? Temos uma conduta nutricional. Vai ser mais baixa, claro, em carboidrato, mas não precisa excluir, né? A gente precisa modular, melhorar a quantidade, melhorar a qualidade, principalmente, tá? Proteína, mesma coisa. Vai ganhar massa muscular? Mesma coisa falar que vai comer proteína para ganhar massa muscular. Se você não fizer atividade física, você também não ganha massa, né? Então, o carboidrato é a mesma coisa. Não adianta só tirar o carboidrato, você não vai emagrecer, tá bom? Então, esses estudos aí, para mim, ó, comprovam. Aí falam que a ciência não condena o carboidrato, tá? Ela condena o excesso e o desequilíbrio. E é o fato, gente. Não tem como discutir. Né, o carboidrato aí, ele vem sendo falado aí muito tempo, principalmente quem gosta muito de doce, gente. Quando a gente fala de carboidrato, o principal deles, eu acho que assim, o vilão que a gente pode falar é o açúcar. Né, o açúcar não faz bem para a saúde, é para todo mundo, né? Não só para quem é diabético, tá? Açúcar em excesso, ele aumenta a inflamação orgânica, aumenta essa resistência insulínica. Quem tem outros problemas de saúde, então o açúcar também ele vira gordura, gente. Essa questão da metabolização às vezes fica muito jogada para as pessoas que são leigas, que não entendem do assunto assim, aprofundado, mas tudo em excesso vira gordura, gente. O carboidrato em excesso também vira gordura. Então, excesso de carboidrato também vai aumentar triglicérides, também vai aumentar colesterol, também vai aumentar risco de doenças cardiovasculares, não é só diabetes, entendeu? Então, doenças cardiovasculares, o que tem de doença cardiovascular também? Pressão arterial, né? Então, assim, são vários esses fatores de excesso de açúcar,
tá? Então, não é só o carboidrato em si, o açúcar é o principal vilão, né? Que eu falo que é o carboidrato simples mais comum que a gente acaba utilizando. Então, lembra sempre, gente, é sempre equilibrar, né? Ninguém precisa ficar sem um pãozinho, ninguém precisa ficar sem um arroz, ninguém precisa ficar sem um macarrão, um bolinho, mas equilibra, né? Equilibra a quantidade, equilibra a frequência de consumo, né? Melhora a qualidade, escolha sempre, né, os carboidratos mais complexos, carboidratos mais ricos em fibras, em vitaminas, minerais. Isso é o que é essencial, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. A Letícia, eu mando ver no carboidrato. Perdi gordura e ganhei músculo depois que perdi o medo. Exatamente. Gente, eu tenho tanto paciente que tem medo de comer carboidrato. Quem mais aí tem medo de comer? Nossa, eu tenho muito, muito mesmo. Aí eu falo, gente, eu mostro pro paciente, a hora que eu acabo de calcular, assim, eu mostro o cálculo. Eu falo aqui, ó, tem X de proteína, tem X de carboidrato, tem X de calorias. Se você fizer isso daqui, é X de calorias, você não vai engordar. A pessoa vai com muito receio, mas faz. E aí vem os resultados. Tem vários exemplos aí de pacientes que fizeram isso, né? Principalmente com medo, às vezes, de engordar, e realmente muda muito a composição corporal, gente. Faz muito, ajuda muito no ganho de massa muscular. Ainda mais para quem performa bem na academia, musculação, qualquer outro tipo de exercício, principalmente exercício de força, tá? Ajuda muito no ganho de massa. Então, sem carboidrato, gente, não tem hipertrofia, tá? Não tem hipertrofia. E também não tem emagrecimento, tá? Porque vai ficar complicado aí por todos esses fatores que eu falei. Compulsão alimentar, fraqueza para treinar, né? Fome, aquela vontade de comer aquela coisa que você gosta, que você tirou, então você fica irritada, você não vai querer seguir, você vai seguir por pouco tempo, não vai conseguir ter persistência, tá? E não vai conseguir manter por muito tempo esse tipo de dieta, tá bom? Então, assim, lembre sempre disso, tá bom? Carboidrato, eu falo, só tem 2 exceções que ele é realmente, assim, um vilão se não souber cuidar, tá? Não assim um vilão. A primeira exceção seria na questão do diabetes, tá? Que realmente tem que ter um olhar mais diferenciado, assim, um olhar mais atento para o carboidrato. E a segunda não seria nenhuma exceção, mas seria uma questão estratégica, tá? Que tem a dieta cetogênica, né? Para alguns casos a gente traça, né? Falo ciclos estratégicos de dietas, e a cetogênica não vai carboidrato praticamente, né? Então acaba que isso daí é outra exceção. Mas no mais, gente, carboidrato é bonzinho. Faça que ele seja bonzinho para você. Ele só é vilão se você deixar. Tá bom? Deixa eu ver quem mais perguntou aqui alguma coisa. Heloísa, eu tenho medo, mas não tenho vergonha. Heloísa, você faz tudo bonitinho, Heloísa? Pode falar aí. Paciente minha aí, ó, há anos fazendo tudo bonitinho, crossfiteira. Tem medo também de comer carboidrato, né, Heloísa? Ó, a falsa magra que nunca perde a barriga, né? Pode ser excesso de carboidrato também, né? Uma inflamaçãozinha aí a mais, né? A falsa magra que a gente fala é que tem um percentual de gordura acima, né, do adequado, né? E um percentual de proteína, no caso de massa muscular, um pouco menor. Então, assim, é trabalhar em cima aí, melhorar a qualidade da alimentação, equilibrar esses carboidratos, melhorar a qualidade de carboidrato, melhorar a fonte de proteína também, né, adequar proteína e treino, para ter essa inversão de massas aí, você conseguir ganhar mais massa muscular e perder essa massa gorda, tá? Que vai te ajudar aí a ter um corpo melhor, né? Não ser uma falsa magra mais. Bom, não vamos estender muito mais, tá? Nós vamos fazer essas lives nossas aí, dessa série, né, do Destravando o Emagrecimento, mais curtinhas, mais dinâmicas, né, mais conversa, para estar auxiliando aí vocês, tá? Se vocês tiverem alguma ideia, alguma dica ou alguma coisa que vocês queiram saber, tá? Alguma curiosidade, mandem pra gente, pode mandar no direct do Instagram, tá? Assuntos que vocês queiram, né, que a gente aborde, tanto eu quanto o Gustavo, tá? Tanto da parte física quanto da parte alimentar, e a gente vai estar trazendo para vocês. Tá bom? Então fiquem sempre ligados aí, né? Que a gente vai estar divulgando dia e horário. Normalmente vai ser aí nesses dias em mais ou menos isso. Terça, quinta, né? Eu tava conversando com o Gustavo, vai ter dias que vai ter live na parte da manhã, às vezes na hora do almoço, tá? Então fiquem sempre ligados que a gente vai estar sempre colocando em horários que seja mais fácil para vocês estarem acessando também. Viu? Porque a gente sabe que a rotina é corrida, né, para todo mundo, mas a gente quer levar uma coisa legal para vocês, né? Um conteúdo legal que possa ajudar vocês aí nessa
nessa trajetória aí do emagrecimento, tá? A gente vai trazendo também outras séries aí depois de hipertrofia, sobre suplementação, tá? Fiquem ligados aí, tá bom? Quero agradecer muito a presença de todos, tá? E muito obrigada mesmo. E qualquer coisa é só chamar, certinho? Fiquem com Deus, uma boa noite. Tchau, tchau.